Olá a todos, meu nome é Sheldon Xavier, eu sou um dos diretores do Sindesp, o Sindicato dos Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária do Estado de São Paulo. Sou a EVP desde a primeira turma, certo? E eu estou fazendo esse vídeo em resposta a um áudio de um presidente de sindicato aí, que colocou o meu nome, o nome do Antônio Pereira e o nome do Renato Mingardi e o nome do Sindesp nos seus áudios aí, certo? Então essa é uma resposta para ele. Na reunião do dia 16, com o governo, na Casa Civil, é, houve a presença dos 4 sindicatos. Eu estava lá, juntamente com o Antônio, representando o Sindesp. E, curiosamente, quando a gente chegou na mesa de reunião, só os nossos 2 nomes não estavam nas plaquetinhas de identificação, né? Sendo que a gente já havia confirmado a presença vários dias antes, por e-mail, para a própria SAP, para a própria Casa Civil, né? O nosso nome estava no hall de entrada do palácio, só que na reunião em si não estavam nossos nomes lá. Aí demorou um tempo, os assessores pegaram lá, acharam, a gente pôde se sentar na mesa. Só que esse foi o ponto 1, né, de tratamento diferente. O ponto 2 é que foi assim que a reunião começou, um dos assessores da Casa Civil começou a questionar o Antônio Pereira, né, o nosso presidente do sindicato, se ele estava gravando a reunião. Só que ele não perguntou isso para nenhum dos outros 3 presidentes dos sindicatos que estavam lá, né? Inclusive esse sindicalista aí estava fantasiado, né? Uma fantasia lá tática, porque não existe uniforme oficial da Polícia Penal, então o que ele usa é fantasia, né? Com vários apetrechos e tais, e ninguém questionou ele se ele estava gravando ou não, né? Então o Antônio não aceitou esse tratamento e saiu imediatamente da reunião. Ele se sentiu desprestigiado, né? Se sentiu tratado de forma diferente e saiu. Eu resolvi ficar porque eu achei importante levar para a categoria que a gente representa, os EVPs, todo o conteúdo que foi discutido na reunião, como depois a gente fez a matéria. Se eu não tivesse ficado lá, a gente não saberia o que teria ocorrido, né? Então, o senhor sindicalista, que cada hora veste uma cara aí, uma hora é sindicalista, outra hora é político, outra hora é servidor, uma outra hora é de esquerda, outra hora é de direita, outra hora é tiete do governador. A gente não sabe que cara ele vai vestir, né? Porque ele faz isso da forma que lhe convém melhor, por interesses particulares e pessoais. Ele colocou no áudio também que o Sindesp foi convidado para as reuniões do governo. O sindicalista aí ele tem que fazer uma aulinha de sindicatos, né? Porque o artigo 8º da Constituição Federal, no seu inciso 6º, fala que é obrigatório a participação dos sindicatos em reuniões que tratam de acordos coletivos, negociações e tal, né? Se o Sindesp não tivesse participado de tal reunião, a gente poderia entrar na justiça, certo? E fazer uma intervenção judicial, porque o governo tem que chamar todos os representantes oficiais das categorias que estão envolvidas nas negociações. E o Sindesp está lá porque é um sindicato que defende os EVPs. Esse é o ponto 1. Ponto 2. O senhor sindicalista, político, sei lá o quê, né, falou que eu não disse nada na reunião. Eu não disse mesmo. A gente foi lá para ouvir o que o governo tinha a dizer, né? Mais uma vez fizeram a gente de palhaço, né? Eles não tinham nada para demonstrar para a gente, nada para apresentar. A gente ficou lá com cara de tacho, né? A gente foi lá para ouvir a proposta do governo, né? A gente não foi lá para ficar debatendo, para ficar falando, né, asneira, né? Ficar, é, como se diz, ficar com conversinha e papo furado, né? Que é o que o sindicalista aí gosta de fazer. Conversinha e papo furado. As lives dele aí já demonstram muito bem isso, que começa do nada e leva para lugar nenhum, né? Conteúdo de interesse para a categoria mesmo, zero, né? Então a gente não foi lá para falar, né? A gente foi lá para ouvir o que o governo tinha que apresentar para a gente. E, infelizmente, mais uma vez, né?
Não tinha nada, nada. Mas o sindicalista aí, político, né, sempre passando pano pro governo, né? Levou lá uma rameira de papéis, né? Entregou para o secretário da Casa Civil, começou a falar coisas que não era o objetivo da reunião, né? Até ganhando tempo para o próprio governo lá, que deveria se explicar o porquê dessa demora na regulamentação da Polícia Penal, né? Por que essa demora em apresentar a tabela de subsídio. Não, o sindicalista ficou lá enrolando, enrolando, como sempre, né? Que ele costuma fazer, que é ser o centro das atenções. Tomou 2 esculachos de um secretário lá, né? Havia 2 secretários, tomou 2 esculachos, né? Ficou mansinho, nem respondeu, né? Um dos secretários disse para ele: "Olha, eu sei, né, que o senhor lá fora faz uma coisa e aqui dentro fala outra. Eu não vou servir de palanque político para o senhor", né? E o sindicalista abaixou a cabeça, ficou quietinho, né? Quem cala consente. Qualquer outro que tivesse lá, eu fiquei com vergonha, né, pela situação em si. Se o Antônio tivesse lá e o secretário tivesse falado isso para ele, o Antônio teria saído na mesma hora, né? E eu também, não sei se eu ficaria, depois de tomar um esculacho tão grande, né? Mas o sindicalista não tem uma certa vergonha, né, na cara, ficou lá com cara de paisagem tomando esculacho. Esse é o ponto número 2, certo? O ponto número 3. Toda vez que esse sindicalista fala em EVP, ele fala: "Ah, a EVP não pode ser diretor de unidade prisional". Eu queria que o tal sindicalista mandasse para mim a legislação da SAP que proíbe os agentes de escolta e vigilância penitenciária serem diretores de unidades prisionais, né? Até para a gente ver um caminho jurídico, porque os requisitos para ser diretor geral de uma unidade prisional estão na LEP, né? Se o EVP, né, tem os requisitos lá previstos na LEP, ele pode sim ser um diretor de unidade prisional. Então eu gostaria que você, né, sindicalista, político, sei lá o que, mandasse para a gente a legislação. Você tem o meu zap aí, manda para a gente a legislação que fala que o EVP não pode ser diretor de unidade prisional. Hoje o EVP não é diretor de unidade prisional porque não faz parte da panelinha da SAP, né? Não faz parte, não tem o QI, que é o que indica, não faz parte do clube do nepotismo, né? Que rola na SAP. A gente sabe muito bem que muitos cargos aí são ganhos por questões parentais, né? Infelizmente isso ocorre na Secretaria de Administração Penitenciária. Todo mundo sabe, é notório, né? Tem até nomes aí, né? Que agora a gente não convém falar, mas tem. Só pesquisar. Terceira, né? Ou quarta questão. O sindicalista aí, né? Ele sempre fala que a gente está contra os ASPs, tal. Mas a realidade não é essa. A gente sempre lutou pelos direitos dos EVPs, né? O sindicalista aí, ele não é tão mais velho de SAP quanto eu, né? Se ele for, ele é 1 ano mais velho de SAP como eu. Eu tenho 21 anos, ele deve ter uns 22 anos de SAP. Então, no meu concurso de EVP, né, eu tive que passar por um TAF. O sindicalista não passou por um TAF. Eu tive que medir a altura mínima. O sindicalista aí não passou por uma altura mínima, né? Eu tive que estar na idade abaixo da idade máxima, né? Coisa que para o concurso dele também não teve, certo? Então, eu fui o 13º colocado na minha região, que é a região central, no concurso de EVP em 2001. Então, essas siglas de EVP aqui, ó, eu conquistei. Meu lugar lá na torre, eu conquistei. Ninguém me deu. O Estado não me deu, certo? Eu não desmereço nenhuma das outras funções da SAP. Agora, não me venha, né, falar que você pode fazer o meu trabalho, né, e querer me tirar, como a EVP sempre é tirado, né, antes de passar por todas as fases que eu passei também, antes de fazer o que eu fiz para conquistar meu cargo, certo? Por quê? Né? Cada um tem suas atribuições. E eu não vou vender a minha tão fácil, não vou dar tão fácil para quem não teve todos os caminhos que eu percorri, né? Todo o estudo que eu tive, toda a preparação que eu tive, não vou vender,
né? E esse é o pensamento da maioria dos AVPs, né? A gente sempre foi tirado. Você fala aí em igualdade, cadê a igualdade nas DGEPs? Um lado ganha mais DGEPs e a outra categoria fica sem. Até bem pouco tempo atrás, tem unidades prisionais do interior que nem existia DGEP para EVP, mesmo tendo a lei lá, o diretor-geral não concedia DGEPs para EVP. Diárias. Assunto diárias aí. Até na sua unidade prisional que você é lotado, tá com problema lá. Os EVPs da base lá não estão recebendo as diárias, né? E os ASPs, os oficiais operacionais, recebem em dia, né? Mas isso você não vai expor, porque você nunca foi contra a diretoria geral, muito pelo contrário, né? No grupo de trabalho lá, você sempre defendeu os diretores gerais, né? Até teve uma questão da SAP querer unir duas unidades, formar um complexo prisional, né? Para um diretor só tomar conta das duas unidades. Você falou, mas e os diretores que vão perder o cargo, né? Essa foi sua preocupação no grupo de trabalho. Então, você nunca fez uma matéria contra a diretoria, nunca fez uma matéria contra coordenador, né? Mas o papel do Sindesp não é igual ao seu. A gente não joga sujeira para baixo do pano. A gente questionou o que estava acontecendo na unidade que você é lotado, né? Você rapidamente mandou 2 dirigentes lá para tentar passar pano para o DG. É isso que aconteceu, né? Passar pano. Lá, o DG, o que ele fez? Ele cortou a cabeça do diretor de AIVP, que era respeitado por todos os AIVPs, né? Cortou a cabeça dele, porque a gente já sabe o porquê, né? Então, isso você não conta nas suas lives. Não conta, né? Só conta o lado bom, né? O lado de ser o representante de toda a categoria do sistema prisional, né? E tem mais uma questão aí. Você falou que o Sindesp vai acabar, né? O Sindesp não vai acabar, não vai terminar, muito pelo contrário, né? Eu vou falar uma questão para você aí, que você com certeza vai ficar uns dias sem dormir, né? O próprio secretário da Casa Civil perguntou qual é a representatividade de cada sindicato lá, não sei se você lembra. Aí foi nesse momento que eu falei também lá. Você falou que eu não disse nada na reunião, eu disse. Falei, o Sindesp representa os AIVPs. O presidente do Sindasp falou, o Sindasp representa os ASPs. Você falou, a gente representa todos os funcionários do sistema prisional. O Gilson falou, a gente representa todos os funcionários do sistema prisional na região de Bauru. Aí o que o secretário disse? Então são 2 sindicatos que representam as 2 categorias que vão ser transformadas em policiais penais. Ou seja, o próprio secretário viu as peças no tabuleiro de xadrez que você até hoje não percebeu. Então, senhor sindicalista, político, sei lá o que, bastaria os 2 sindicatos que representam os ASPs e os AVPs se unirem para ter a representatividade dos policiais penais, né? E o seu sindicato seria representante só da área meio, né? Você sabe que o sindicato que representa uma categoria específica prevalece sobre o sindicato que representa várias categorias. Por isso que a gente ganhou nossa carta sindical. Vocês quiseram impugnar, né? Só que a gente ganhou porque a gente representa uma categoria específica. Vocês representam várias. Então o Ministério do Trabalho analisa isso daí. Então, senhor sindicalista, para dar o checkmate no senhor, era só os 2 sindicatos que representam os ASPs e a EVP se unirem e pronto. Eles seriam os representantes legais dos policiais penais. Então, senhor presidente, de estratégia o senhor está manjando muito pouco. Então, a única coisa que o ASP e o EVP e todos os servidores da SAP, né, nesse tempo todo que eu estou dentro da SAP, querem é respeito, né? Até agora esse governo aí que o senhor tanto bajula, né, tanto puxa o saco, tanto dá presentinho, né, não tiveram esse respeito com a gente, né? Então não tem por que a gente também ficar com respeito, né? O respeito tem que ser mútuo, né? Até agora só falácia. O senhor ajudou nessas falácias aí. Vai ter reunião do governador com todos os sindicatos. Cadê essa reunião do governador? O governador não recebeu nenhum sindicato. Ah,
o governo vai apresentar a proposta dia tal. Não teve proposta não, né? E o senhor ajuda. Agora falou que vai fazer assembleias, vai dando tempo para o governo enrolar, né? As intenções nós bem sabemos, né, senhor sindicalista político? Nós sabemos das suas intenções. Pena que a maioria da categoria não sabe, né? Mas a gente não ergue bandeirinha de governo nenhum, nunca ergueu. A gente vai estar junto com a categoria de EVP, sempre, até ser transformado em policial penal. E depois a gente vai ver o que vai fazer. Mas pode ter certeza, o nosso sindicato vai continuar com a postura que sempre teve. E mais uma coisa, eu queria pedir para o senhor não agir como um bebê chorão, né? O senhor agiu como um bebê chorão aí durante pelo menos 4 vezes que eu me lembro. A gente publicava as coisas no GT, o senhor ia lá correndo para o secretário da SAP, para o secretário executivo. O Sindesp publicou isso, não pode, era para ficar só entre nós. O senhor não tem que fazer alguma coisa, né? Você pediu para o secretário cercear o nosso direito, né? Direito de expor para a categoria o que está sendo tratado no GT. O senhor pediu isso, né? Na própria reunião da Casa Civil, o senhor criticou a atitude do Sindesp, do sindicato, de expor que o governo só ia mandar a regulamentação da Polícia Penal em setembro para a Lesp. O senhor criticou isso. Então pare de chorar igual um bebê chorão, né? O compromisso do senhor devia ser com a categoria do senhor, mostrar tudo o que está acontecendo. O Sindesp é assim, o Sindesp é transparente, né? A gente sempre vai mostrar para a categoria o que está acontecendo, mesmo que seja algo ruim, né? Ou seja algo bom, a gente vai mostrar, né? Então, mais uma vez, o senhor não sabe do artigo 8º da Constituição Federal, né, que trata sobre os sindicatos. O governo não pode interferir nas ações do sindicato, né? Mesmo o senhor pedindo lá para o secretário cercear nossas matérias, né, cercear nosso direito de comunicação com a categoria, o Estado não pode interferir. Por isso que o próprio Estado avisa a gente que isso partiu do senhor, né? Então, consciência, consciência. Até quando o senhor vai ficar com esse papel de leve trás, com esse papel de não defender a categoria do senhor efetivamente, né? Só quem não conhece o senhor que compra as suas ideias. Então, essa foi minha resposta, certo? A EVP, a ASP, todo servidor, sim, são todos juntos quanto à questão. É nós contra o crime, somos juntos sim. Eu, junto com 2 EVP, já entramos dentro da cadeia para resgatar a ASP, certo? Dentro do pavilhão de trabalho, um dos presos fez um simulacro de arma de fogo, rendeu o ASP e queria sair. Eu e mais 2 EVPs entramos lá. Na época não tinha GIR, não tinha CIR, não tinha nada. Ou seja, a gente colocou a nossa vida em risco para defender um ASP. E eu faria isso de novo, certo? Eu faria isso de novo, porque essa é minha índole. Na hora do vamos ver, é todo mundo unido, certo? Agora, ninguém vai me tirar, não. Ninguém vai tirar a minha categoria, que eu faço parte. Né? Ninguém vai me deixar de lado. Eu não vou aceitar isso. E nenhum integrante do Sindesp também vai. Então, senhor político, sindicalista, ou sei lá mais o que, comece a ter a consciência, né? Até quando vai essa questão aí de ego pessoal, né? As nossas páginas do Sindesp não tem o nome meu, do Antônio Domingardi, não. É tudo Sindesp. Nossa página do YouTube é Sindesp, porque a gente não usa o sindicato para fazer o nome próprio. Então essa é a minha resposta para o senhor. Passar bem.